Olá, turma! Esse é o gabarito do nosso teste de avaliação de geometria do 7º ano, professor William Menezes. Primeira questão, nós temos o seguinte: quando duas retas paralelas coplanares RS estão cortadas por uma transversal T, elas formam. Coplanares estão no mesmo plano. RS, elas podem ser tanto paralelas quanto concorrentes, só que ambas são cortadas por uma reta T. Aí eu coloquei essa figura ao lado para facilitar a explicação, porque na letra A está falando que forma ângulos alternos externos suplementares, mas ela também forma ângulos internos, então essa letra A não está correta. A letra B forma ângulos colaterais internos complementares, só que ela também forma ângulos alternos, internos, externos, colaterais. Então a letra B não está correta. A letra C, ângulos correspondentes suplementares. Observe que os ângulos correspondentes eles podem ou não ser, eles não podem somente ser suplementares, eles podem ter a mesma medida, o correspondente tendo a mesma medida. Agora a letra D, ângulos correspondentes congruentes. Observe que os ângulos em vermelho são todos eles congruentes. Os ângulos azuis, todos eles congruentes. Então, resposta correta, letra D, ângulos correspondentes congruentes, conforme mostra a figura. Segunda questão. As retas RS são paralelas, cortadas por uma transversal T. Sobre o ângulo destacado na figura, é correto afirmar que são A. Colaterais internos e o valor de alfa é 120 graus? Não. B. Alternos internos e o valor de alfa é 125 graus? Correto. Eles são alternos, pode ver que eles estão alternando as posições, estão internos à reta RS. Então, a resposta correta são alternos internos e o valor de alfa é igual a 125 graus. Observe na setinha que demonstra a posição dos ângulos se alternando e alfa igual a 125 graus. Resposta correta, letra B. Terceira questão. De acordo com a figura, determine a única alternativa falsa. Letra A. Os ângulos B, D, E e G têm a mesma medida? Sim, correto. Observe nas figuras. B, D, E e G têm a mesma medida, são correspondentes. O ângulo C também mede 42 graus? Sim, observe a posição do ângulo C, ele é correspondente a 42 graus, então tem a mesma medida. Letra C, o ângulo F, assim como o ângulo alfa, o ângulo A, mede 42 graus? Sim, são correspondentes, então tem a mesma medida de abertura. Letra D, o ângulo D mede 138 graus? Observe a posição do ângulo D, ele é suplementar ao ângulo A, e o ângulo A tem a mesma medida de 42 graus, então o ângulo D também mede 138 graus. Letra E, o ângulo C mede 138 graus, assim como o ângulo F? Observe o ângulo C e a posição do ângulo F. Eles seriam suplementares ao ângulo de 138 graus, tanto em D quanto em G. Então essa afirmativa é falsa. Ele não mede 138 graus. A medida de abertura dele seria 42 graus, que é a mesma de A, e a mesma de 42, que está destacada em azul. Questão 4. A Estrela é uma tradicional fábrica de brinquedos brasileira. O símbolo da empresa é uma estrela de 4 pontas bastante semelhante ao símbolo da OTAN, uma espécie de rosa dos ventos. Essa estrela tem formato D, aí tem que marcar a alternativa correta. Logo, vemos que é a alternativa A, né? Um polígono não convexo, porque esse formato de estrela de 4 pontas, se traçarmos uma linha, ele vai ter parte desse polígono que vai ficar ao lado de fora dessa linha. A alternativa B, um polígono convexo, não. Alternativa C, um sólido geométrico. Alternativa D, uma linha poligonal aberta. Alternativa E, uma linha poligonal fechada simples. Então, a única resposta que tem que ser marcada é a letra A, um polígono não convexo. Quinta questão. Miriam e seus amigos confeccionaram bandeirinhas para decorar uma festa. É falso afirmar que as bandeirinhas A, 2 e 4 são polígonos convexos? Observe a figura 2 e a figura 4. Sim, eles são um polígono convexo. Eles são um pentágono, né? Tem 5 lados.
Letra B. 1, 3 e 5 são polígonos não convexos? Observe, 1, 3 e 5 são as bandeirinhas que estão até em vermelho. Exatamente, eles são polígono não convexo, que se traçarmos uma linha pontilhada, nós vamos ter parte do polígono fora dessa linha. C. 2 e 4 são polígonos não convexos? Então, essa é a alternativa falsa. Como a alternativa A já afirmou, né, eles são polígonos convexos. Então, a alternativa falsa é a letra C. Letra D. 1, 2, 3, 4 e 5 são pentágonos? 1, 2, 3, 4 e 5 são pentágonos? Sim, são pentágonos. São figuras que têm 5 lados. E. São polígonos? Sim, todos eles são polígonos. Independente se são convexos ou não, todos eles são polígonos. Questão C. Os polígonos não possuem um número de lados iguais ao número de suas diagonais, com exceção de um polígono. Esse polígono com certeza é o A. O triângulo? Não. B. Quadrilátero? Também não. C. O pentágono? Sim. Nós até falamos isso em uma outra aula. O pentágono é o único polígono que possui um número de lados igual ao número de diagonais. Letra D, o hexágono não, e letra E, o heptágono não. Então a resposta correta, letra C. Questão 7. Sabendo-se que a diagonal é uma união de dois vértices não consecutivos, observe as diagonais de um quadrilátero. Agora, calcule quantas diagonais tem um polígono de 7 lados e marque a única alternativa correta. Lembrando que nós falamos em aula, e até citamos exemplos do livro, daquela tabelinha que nós encontramos o número de diagonais de um polígono. Aí aqui eu já coloquei na tabelinha um polígono de 7 lados, que é o heptágono. O número de diagonais por vértice são 4, e o número de diagonais total desse polígono é igual a 14 diagonais. Por quê? 7 vezes 7 menos 3 sobre 2, substituindo o número de lados por n na fórmula que é n vezes n menos 3 sobre 2, nós temos 7 vezes 4, 28, dividido para 2, 14. Resposta correta, letra B. O número de diagonais desse polígono de 7 lados são 14 diagonais. A questão 8. De um só vértice de um polígono são traçados 17 diagonais. Então esse polígono tem... Aí lembra naquele quadrinho do nosso livro? Se um polígono tem n lados, então podemos traçar n menos 3 diagonais em cada vértice. Mas como fazemos para calcular o número total de diagonais? Nós pegamos e substituímos o n. Só que ele já informou que o número de diagonais é igual a 17. Então é 17 mais 3 igual a 20 lados. Só substituir e troquei a posição. Encontrei a resposta correta, letra D. Questão 9. De acordo com a figura, é possível observar que cada ângulo interno de um triângulo temos um ângulo externo adjacente a ele. Observando a figura, é correto afirmar que letra A, Z mais A é igual a 180? Observe no triângulo. Exatamente, os dois são suplementares e a soma dos dois equivale a 180 graus. Agora a letra B, B mais Y é igual a 90 graus? Não, B mais Y também seria 180 graus. Também é 180 graus. C mais X é igual a 100? Não, C mais X também é 180 graus. B mais Y é maior do que 180 graus? Não, B mais Y é igual a 180 graus. A mais Z é menor do que 90 graus? Não, A mais Z é igual a 180 graus. Resposta correta, letra A. 10. De acordo com os ângulos destacados na figura abaixo, podemos dizer que eles são A. Adjacentes e complementares? Não. B. Não adjacentes e suplementares? Não. C. Não adjacentes e complementares? Também não. Letra D. Congruentes e suplementares? Não. Agora, letra E. Adjacentes e suplementares? Sim, eles são adjacentes porque eles têm um lado em comum, que é este lado aqui, e são suplementares porque formam 180 graus. A soma dos dois ângulos formam 180 graus. Resposta correta, letra E.
Então, turma, até a próxima aula.